O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. A melancolia. Sabeis, porque uma vaga tristeza às vezes se apodera de vossos corações e vos faz achar tão amarga a vida? Vou repetir. Sabeis, porque uma vaga tristeza às vezes se apodera de vossos corações e vos faz achar tão amarga a sua vida? É vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas que, solidamente, atado ao corpo que lhe serve de prisão, em vão esgota esforços para dele sair. Vendo que esses esforços são inúteis, vosso espírito cai no desânimo e, sofrendo o corpo, a influência dele, o langor, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós. E então pensais ser infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações a uma vida melhor são inatas ao espírito de todos os homens, mas não as procurei neste mundo. E agora que Deus vos envia seus espíritos para instruir-vos sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve ajudar-vos a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Pensai que durante vossa prova na terra tendes uma missão a cumprir, de que já não podeis duvidar. Seja devotando-vos à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos enviou. E se no curso dessa prova, e quando estiveres desempenhado vossa tarefa, virdes os cuidados, as inquietudes, os pesares, precipitarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para suportá-las. Enfrentai-as francamente. Elas são de curta duração e devem conduzir-vos perto dos amigos que chorais. Estes irão regozijar-se com a vossa chegada e estenderão os braços para conduzir-vos a um lugar onde os pesares da terra não têm acesso. François de Geneve, Bordeaux. Então, de vez em quando, tem essa pergunta, Sabeis por que uma vaga tristeza às vezes se apodera de vossos corações e vos achar tão amarga a vida? Isso acontece com todos nós. A gente está sempre buscando algo e quando a gente não consegue, a gente acaba que se pega adentrando a melancolia, a tristeza. E essa melancolia, ela abrange vários aspectos. Ela vai abranger um aspecto financeiro, um aspecto familiar, um aspecto amoroso, um aspecto do luto, um aspecto de não ser correspondido. São vários e vários e vários e vários aspectos. Dentro da sua religião, dentro do esporte, você está sempre sendo arrastado, sendo pego pela melancolia. Porque quando as coisas não funcionam, aí nós achamos tão amarga a nossa vida. Nada dá certo, nada funciona. Eu vi um vídeo, um dia desse aí, que era mais ou menos assim. Eu até mandei para a Andréia, para minha esposa. O cara entra num carro zero, um carro desses aí, que não tem no Brasil, um carro que custa, sei lá, 500, R$1.000, vamos botar assim. Mas um carro, E o motorista particular dele, então ele entra no carro e ele fala para o motorista: o meu amigo fulano de tal
comprou um jatinho. Eu queria tanto comprar um jatinho, porque seria bem mais rápido. Aí o motorista fala para ele: mas esse carro é tão maravilhoso, confortável. Aí ele fala para o motorista: mas eu não estou feliz com esse carro. Eu queria um jato. Eu queria um avião, né, um jatinho. Só porque o amigo comprou um. E aí, nesse meio termo, chega na cena, na janela, chega um rapaz e bate no vidro. Aí ele abaixa assim o vidro. Aí ele fala: uau, uau, que carro maravilhoso, que carro lindo. Meu Deus, eu queria tanto ter um carro desse. Pô, você deve ser um cara muito feliz por ter esse carro. Poxa, olha, esse carro tem isso, esse carro tem aquilo. E ele ficou parado pensando. Aí o rapaz falou: não vou mais tomar seu tempo não. Isso aqui que é carro, não é aquilo que eu tenho lá em casa. Beleza. Quando o rapaz saiu, ele parou, analisou, falou assim: eu sou feliz e não sei, e não sabia. Esse carro é maravilhoso. Para que um jato, se eu tenho esse carro? Não tem necessidade. E a cena continua. Esse rapaz que bateu na janela, ele foi pegar o carro dele. Aí, quando ele tá lá na garagem para tirar o carro dele, ele fica chutando assim a roda do carro, né? Falou: essa coisa velha, tá vendo? Eu queria era aquele carro, aquele cara é muito feliz, eu não sou feliz com esse carro. Aquele sim é feliz, que não sei o que, que não sei o que. Ela começou a resmungar. E nisso tá passando uma mulher. Aí a mulher para e fala assim: senhor, o senhor tá com algum problema? O carro não quer pegar? Tá com algum problema? Ele falou: não, o carro tá bom, o carro tá funcionando. Só que eu não aguento mais essa lata velha. Eu queria um carro mais novo. Aí ela fala assim para ele: o senhor é feliz por ter esse carro. Esse carro ele pode te levar onde o senhor quiser. Olha para mim, eu tenho que pegar. Então voltou aí agora, gente, deu uma paradinha aí, vai começar essa internet dar problema. Então, como eu estava falando para vocês. Então, a mulher pegou, falou que tinha que falar para ele, falou que ele era muito feliz, que estava com aquele carro poderia levar ela para qualquer lugar, e ela andava de ônibus, ela não tinha um carro para ir trabalhar, beleza? E aí o cara parou, analisou, falou: poxa, eu sou feliz. Com esse carro eu posso ir a qualquer lugar. Ele tá velho, mas ele me ajuda, ele me leva em qualquer lugar. Eu não preciso pegar um ônibus. Beleza. E a mulher foi pro ponto de ônibus. Quando ela chegou lá, por ela ter parado para conversar, quando ela chegou no ponto de ônibus, o ônibus já havia passado. Porque ela ficou conversando. E aí ela começou a reclamar no ponto de ônibus. Que droga, ficar andando de ônibus, que não sei o que lá, não aguento mais andar de ônibus e tal. Começou a reclamar. Aí passa um rapaz com a bicicleta. Aí o rapaz fala: tá acontecendo alguma coisa, minha senhora? Tá com algum problema? Ela: não, eu parei ali para conversar com o rapaz, eu acabei que eu perdi o ônibus foi embora e agora eu tenho que trabalhar. Como é que eu vou trabalhar? Eu perdi o ônibus, eu vou chegar atrasada, que não sei o que lá, não aguento mais andar de ônibus. Coisa chata, queria ter um carro. Se eu tivesse um carro, eu não estaria nessa situação. E aí o rapaz falou para ela: olha, graças a Deus que você tem dinheiro para pagar um ônibus, para o ônibus te levar até o seu trabalho. Eu não tenho dinheiro, eu tenho que ir de bicicleta, pedalar 20 quilômetros para chegar no meu trabalho, porque eu não tenho dinheiro para pagar a passagem. E pegou e foi embora de bicicleta. E ela ficou pensando: caramba, é mesmo, né? Pelo menos eu tenho dinheiro, pelo menos eu posso pegar um ônibus, e ele que tem que pedalar, chegar cansado no trabalho. E esse rapaz tá andando de bicicleta, indo para o trabalho, e de repente ele para, né? E começa a socar assim a bicicleta. Que droga! Tá vendo? Eu tô com essa bicicleta, eu tenho que pedalar, não aguento mais, tenho que pedalar para ir, tenho que pedalar para voltar, eu tô cansado. Eu não consigo dinheiro para andar de ônibus, eu queria andar de ônibus. Pelo menos eu ia chegar lá tranquilo, sem estar cansado. E nisso, quando ele parou para reclamar, tinha uma senhora que ela estava sentada numa cadeira de rodas, sem as duas pernas. Aí ela vira para ele e fala assim: você que é feliz de poder pedalar. Eu queria muito pedalar na vida. Aí quando ele olha para as pernas dela, ele fala: oh meu Deus, me desculpa. Ela: não precisa se desculpar não. É assim mesmo. Mas dê valor às suas pernas, por você estar podendo pedalar.
Aí ele para, eu tenho que agradecer as minhas pernas que me levam e me trazem para casa, me levam para o trabalho e me trazem para casa. Então, final da história. Nós nunca estamos felizes com aquilo que nós temos. Nós sempre queremos mais. E quando nós não conseguimos esse mais, nós adentramos a essa melancolia, a essa tristeza, a essa revolta, a raiva, que só nos faz mal. Porque nós sempre vamos nos colocarmos como pessoas inferiores, pessoas que não têm nada. E nós, se nós hoje, vamos parar agora e analisar, gente. Você que está em casa, assistindo o Evangelho no Lar, você tem aí as suas duas pernas, os seus dois braços, você consegue andar? Você está bem de saúde? Então por que reclamas? Por quê? Foi igual uma vez eu ouvi do Preto Velho. Eu estava muito mal, porque me fez lembrar agora quando fala, por que reclamas? E eu cheguei muito mal no centro onde eu trabalho. E eu fui direto, fiz a saudação da onde eu tinha que fazer as saudações e fui direto lá para os fundos, onde tem um pé de café. E lá tinha uma cadeira, eu sentei naquela cadeira e comecei a conversar com o Preto Velho, com a Preta Velha, pedi, para me ajudar. E ali eu ouvi: você acredita que a Larissa está viva? E eu respondi sim. Você acredita que ela está bem? Eu falei sim. Você acredita que ela está trabalhando? Eu falei sim, vô, acredito. Você acredita que ela está ajudando? Eu falei sim, vô, acredito. Você acredita que ela está recebendo ajuda? Sim, vô, eu acredito que ela está recebendo ajuda. Então por que choras? Por que da aflição? Aí eu falo: vô, é porque é saudade da separação. E ele fala para mim: é uma separação momentânea. Eu fico todo arrepiado. É uma separação momentânea que vocês precisam, que logo, logo vai passar. Então, se nós hoje estamos bem, se nós hoje temos tudo aquilo que nos serve, se você hoje tem um carrinho velho, mas que te leva a qualquer lugar que você precisa, agradeça a Deus. Se você hoje tem as suas duas pernas, os seus dois braços, você consegue caminhar, você consegue pedalar, agradeça a Deus. Se você também tem um carro que custa 500, 1.000, 600, agradeça a Deus. Agradeça. Mas não deixe que nenhum bem material domine você. Você é o ser dominante. Você domina, porque você não pode ficar preso a nenhum bem material na sua partida, no seu retorno ao plano espiritual. Então, quando ele fala aqui: sabeis porque uma vaga tristeza às vezes se podera de vossos corações e vos faz achar tão amarga a vida, aí vem a resposta: é vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas que solidamente atado ao corpo que lhe serve de prisão, em vão esgota esforços para dele sair. Então, o espírito, quando você entra nessa fase dessa melancolia, a primeira coisa que ele quer fazer é voltar para os braços do Pai, é retornar para a verdadeira casa. É igual quando você está, você faz uma viagem a trabalho, a serviço, e quando as coisas começam a não dar certo, o que você pensa? Pô, eu queria estar em casa, eu queria estar lá onde eu, na minha caminha, eu queria estar lá, na minha casa, eu estou com saudade. A minha esposa, por exemplo, a Andréia, está no Rio de Janeiro. Ela me mandou um zap, foi ontem: eu estou com tanta saudade da minha casa, eu estou com tanta saudade dos meus animaizinhos de estimação, eu estou com tanta saudade de você, Alex. Então é isso que acontece com o espírito. Quando você começa a adentrar a essa porta da melancolia, por motivos, que são vários, acaba que você faz com que o seu espírito ele comece a querer, abandonar, o cativeiro, abandonar a prisão, que é esse nosso corpo.
E ele, né, em vão esgota esforços para dele sair, porque não chegou a hora do desencarne, não chegou a hora da partida. Mas ele pensa, ele tenta, mas não chegou a sua hora, né? Vendo que esses esforços são inúteis, vosso espírito cai no desânimo. Aí ele cai no desânimo, correto? E sofrendo o corpo, a influência dele, o langor, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós. Então, quando o espírito ele sente que ele não pode sair por esse motivo, ele acaba passando para o corpo. Eu costumo dizer que tudo que nós passamos pelo corpo, tudo que acontece com o corpo, antes já passou pelo espírito. Se você tem um problema, né, vamos dizer, um problema de um, vamos colocar o quê? Um câncer, vamos botar assim, né? Um nódulo, um cisto, isso tudo está passando pelo espírito. O corpo ainda não está sentindo. Mas quando o espírito não aguenta mais, ele acaba deixando, e isso aí passa para o corpo. É a hora que aí você vai fazer o exame, você vai ser diagnosticado, que vai ter que ser feita uma cirurgia, correto? Mas já passou pelo espírito. Então, o que acontece aqui é isso. E sofrendo o corpo, a influência dele, espírito, o langor, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós. Porque o espírito já não aguenta mais. Então ele deixa aquilo passar. E aí vem para o corpo. Aí vem o desânimo. Aí vem você cair, deitar numa cama, não quero fazer mais nada, eu estou desanimado, né? Isso não já aconteceu com você? Hoje eu estou com uma preguiça, eu estou desanimado. Mas se você parar para analisar, algo fez com que você ficasse dessa forma. E então pensais ser infelizes. E aí você começa a pensar, você começa vamos dizer, a plantar vários e vários e vários aspectos negativos na sua vida, na sua existência. Entendeu? Aí dando continuidade. Crede-me, resiste com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Então a gente tem que acreditar. Quando você se sentir abatido, quando você se sentir na melancolia, na tristeza, você tem que parar, respirar, porque você já tem o conhecimento. Para aqueles que não têm o conhecimento, fica mais difícil. Por isso que eu falo, é muito importante o conhecimento, é muito importante a leitura, é muito importante você alimentar o seu espírito, para que quando acontecer algo, você comece a detectar se é um caso espiritual, se não é, se é isso, é você que começou. Então você começa a detectar. E quando você vai e faz essa verificação, quando você detecta isso no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, no seu coração, na sua vida, você consegue criar barreiras, você faz um link com Deus, você entra em oração, você começa a pensar positivo. Essas aspirações a uma vida melhor são inatas ao espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. Então, nós estamos aqui, nós podemos, todos nós podemos ter uma vida maravilhosa, com crescimento. Só que nós não devemos nos preocupar tanto com isso. E quando você consegue, você deve não deixar que o bem material tome conta de você. Todos podem, todos, dentro do lícito. Você trabalha, você recebe, você compra um avião, você compra um navio, você compra um prédio, você compra o que você quiser. Né? Vamos falar você compra cobertura, você faz o que você quiser, jato, helicóptero, foguete, você compra o que você quiser. É lícito. Você está trabalhando, você não está roubando, furtando, você não está prejudicando ninguém, então beleza, ok. Agora, uma coisa, você tem que saber lidar com isso, porque na sua partida, tudo que é da terra, fica na terra. O que é do plano espiritual, retorna ao plano espiritual, como nós vamos retornar. Então, essas aspirações a uma vida melhor são inatas ao espírito de todos os homens, então para todo mundo. Mas não as procureis neste mundo. Não procureis neste mundo, porque as pessoas procuram muito neste mundo e não buscam nada no plano espiritual. Quem hoje, por exemplo, que está aqui na live, que está aqui no nosso evangelho, que frequenta uma igreja evangélica, que frequenta uma igreja católica, que frequenta um centro de umbanda, que frequenta
qualquer religião, que está buscando Deus, que está buscando Jesus. Quem? Então, quando você busca isso, você está buscando algo não para esse mundo, você está buscando algo para o plano espiritual, porque nós iremos retornar ao plano espiritual. E quando você chegar lá no plano espiritual, que você abrir a sua malinha, né? Eu costumo muito falar sobre isso. Você está aqui só juntando material, tesouro que até que o ladrão vai roubar, que a ferrugem vai comer, e junta tesouro, junta, beleza. Aí você parte. Aí você retorna ao plano espiritual. Aí você chega lá, abre sua bolsinha, né? O espírito responsável pela sua reencarnação fala para você assim: fulano, o que você conseguiu trazer nessa sua estadia lá no plano terrestre? Abre a sua malinha, vamos ver o que você trouxe. Aí você abre, só sai ar dali. Chega a ter eco. Você não levou nada, porque você só foi materialista. Você não espiritualizou a sua matéria, você materializou o seu espírito. Você cultivou o amor, o perdão, a ajuda, a caridade. Você buscou Deus. Você fez algo de bom? Não, só juntou tesouro. E aí você vai perguntar para o anjo ou para o espírito responsável pela sua reencarnação: cadê meu tesouro? Ficou na terra, porque o que é da terra fica na terra. E aí, dando continuidade: e agora que Deus vos envia seus espíritos para instruir-vos sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve ajudar-vos a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Então Deus, Jesus, Nossa Mãe Santíssima, todos os espíritos da seara de Deus, eles estão sempre enviando. Nós temos o nosso anjo guardião, os nossos guias, nós temos os nossos mentores, nós temos o Espírito Santo, nós temos várias situações que estão sempre tomando conta, sempre orientando. E eles estão sempre falando, né, que a felicidade não é deste mundo. A felicidade que temos hoje aqui, no plano terrestre, ela oscila. Uma hora você está feliz, uma hora você está triste, uma hora você está feliz, uma hora você está triste, uma hora você está feliz. Então, ela não é desse mundo. Por quê? Porque ela oscila. Ela está, mas ela não é. Então, ela oscila. Agora, a felicidade real é no plano espiritual, porque ela é contínua. Ela é contínua. Para quem quer. Para quem planta. Para quem irá colher. Correto? Pensai que durante vossa prova na terra tendes uma missão a cumprir, de que já não podeis duvidar. Seja devotando-vos a vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. Então, nós estamos aqui, gente, nós reencarnamos por um propósito. Nós temos um propósito aqui. Nós não estamos aqui em um parque de diversão. Nós estamos aqui para cumprir algo que nós acordamos no plano espiritual, juntamente com aquele espírito responsável pelo meu retorno e pelo seu retorno. Então, cada um tem algo a se fazer. E quando você não tem mais nada a se fazer aqui, você retorna. É chamada a morte do corpo. É o óbito do corpo, é a morte do corpo, mas é a continuação do espírito. E se no curso dessa prova, e quando estiveres desempenhando vossa tarefa, virdes os cuidados, as inquietudes, os pesares precipitarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para suportá-las. Então, quando tudo isso chegar na sua frente, quando você se deparar com essa situação, pelo seu conhecimento, você tem que ser forte, sábio, forte, saber o que fazer, saber como agir, saber como sair dessa situação. Porque se você uma vez se deixar levar por essa melancolia, por essa tristeza, por essa negatividade, isso vai gerar, isso vai se transformar em uma doença, que aí você vai ter que começar a se tratar, porque você não teve o cuidado antes, você não teve o conhecimento antes. Então, está falando aqui, e se no curso dessa prova, nossa reencarnada, e quando estiveres desempenhando vossa tarefa, e quando a gente estiver encarnado, desempenhando a nossa tarefa, tudo aquilo que nós viemos fazer aqui, virdes os cuidados, as inquietudes, os pesares precipitarem-se sobre vós,
Sede fortes e corajosos para suportá-las. Então nós precisamos ser fortes. Enfrentai-as francamente. Então todo tipo de problema que você hoje se deparar na sua vida, quer que seja financeiro, amoroso, luto, qualquer situação que venha a te colocar numa situação de melancolia, tá? Você tem que encarar francamente. Você tem que ter essa ciência de que aquilo que está acontecendo, ela não vai parar. Você vai encontrar o primeiro obstáculo e a partir dali, se você passar, você nunca mais vai ter problemas. Você tem que se fortificar com os problemas. Você passa por aquela barreira, aprende com aquela situação, para que na próxima você possa estar mais forte. Entendeu? Elas são de curta duração. Entendeu? E devem conduzir-vos perto dos amigos que chorais. Estes irão regozijar-se com a vossa chegada e estenderão os braços para conduzir-vos a um lugar onde os pesares da terra não têm acesso. Então, quando nós estamos com um problema, quando nós estamos numa situação difícil, o que nós devemos fazer? Buscar ajuda, né? Não só no ombro de um amigo, de um familiar, mas também de um profissional, né, da área, um médico, um doutor, um psiquiatra, um psicólogo. Nós precisamos buscar ajuda. Porque é nessa hora, é nessa busca que nós vamos estar nos libertando desse mal que está tomando conta das pessoas. Porque se hoje vocês pararem para pensar, se vocês pararem para analisar, há um trabalho muito grande para que essa parte da melancolia, da tristeza, tome conta dos corações das pessoas. Mas por que, Alex, isso está acontecendo? É para cair em descrédito Deus, Jesus, Nossa Mãe Santíssima, a espiritualidade. Um trabalho muito grande das trevas para fazer você desacreditar de Deus. Por quê? Se você está na melancolia, se você está triste, se nada na sua vida dá certo, aonde está Deus? Não é assim? Porque é assim que vai ser feito. Né? O diabo vai estar ali do seu lado. E aí, no caso, você está triste, você está sem dinheiro, você está passando fome, você está com problemas, você entregou um ente querido, e aí o diabo vai perguntar: cadê aquele seu Deus que você tanto acredita? Por que ele não vem te ajudar? Livre-arbítrio. Nós precisamos passar por certas situações. Nós só vamos aprender com prova. O aluno em uma escola, em uma faculdade, ele estuda a teoria. E na hora de passar, o que ele tem que ser feito? Tem que ser feita uma prova. Sem aquilo ali, ele não consegue galgar degraus mais elevados. Sem aquilo ali, ele não consegue almejar, voar mais longe. Ele vai ficar sempre repetindo ali, de série. Então ele tem que fazer a prova. Por isso que eu falo conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você começa a se alimentar, quando você começa a alimentar o espírito, quando você começa a ter conhecimento, você está buscando, é como se fosse um reforço, porque você sabe que vai chegar a hora da prova. E na hora que chegar a prova, a prática, você está preparado. Você está preparado. Por mais que doa, por mais que te bote para baixo, é aonde você tem que ser, está falando aqui. As inquietudes, os pesares participarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para suportá-las, enfrentai-as francamente. Elas são de curta duração e devem conduzir-vos perto dos amigos que chorais. Então, sede fortes, sede corajoso, alimente a sua alma, busque conhecimento dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, dentro do espiritismo de Kardec, dentro do budismo. Procure Deus. Ainda há tempo. Ainda dá tempo. As coisas estão acontecendo de uma forma que, se você parar para conversar com uma pessoa hoje, as pessoas estão negativadas. Não é suja com o nome no SPC, não. Negativada do planeta, da vida. Não acreditam mais em nada. A cada momento você consegue... você fala assim, eu ia morrer e não sabia dessa. É cada coisa
cada coisa assim suja, podre que acontece, né? Que você fala assim, meu Deus, eu não estou acreditando nisso. Onde está Deus que não vê isso? Deus está vendo tudo. Só que Deus não vai intervir. Por quê, Alex? Porque fomos nós que plantamos tudo isso que está acontecendo agora, gente. Ou vocês acham que tudo isso que está acontecendo agora foi Deus? Não foi. Tragédias no sul. Isso foi Deus que fez? Não foi, gente. Foi o ser humano. O egoísmo. O dinheiro. A ganância. O poder. É isso que faz as coisas acontecerem. É duvidarem de Deus. É zombar de Jesus. Você vê o carnaval que teve aí uns 2 anos atrás, sei lá. O que eles fizeram com Jesus, a imagem de Jesus, o nome de Jesus, naquela que se diz o carnaval, a festa, e pessoas aplaudindo, pessoas gostando, rindo. Gente, tá difícil, tá complicado. Se tá difícil para quem está buscando Deus, imagine para quem não está buscando. Então, não deixe que a tristeza tome conta do seu coração. Não deixe que a melancolia faça morada no seu coração. Dê a volta por cima, acredite, tenha fé, determinação. Pedro. O Pedro botou aí, como tá difícil. Tá muito difícil, Pedrão. Tá muito difícil. Vocês que ficam aí assistindo televisão, assistindo repórter, sendo enganados, eles estão ali alimentando a sua mente com a negatividade. E aí quando você começa, porque o ser humano, ele já é negativo por natureza. Ele tende mais o negativo do que o positivo. Você passa em frente a uma casa lotérica, a Andréia, por exemplo, eu já ouvi muito isso dela. A Andréia vai jogar na Mega Sena? Ah, não, eu nunca ganho, eu nunca ganhei nisso aí. Só ganha quem joga. Só ganha quem joga. Não é assim? Eu estou dando um exemplo, tá? Então, o ser humano é negativo. Se está passando uma desgraça na televisão, a pessoa para de fazer tudo aquilo que ela está fazendo para ver a desgraça. Mas ela não sabe que aquilo está alimentando ela. O ódio, a raiva. Porque aquilo vai adentrar pelos olhos e vai chegar ao coração. Ela vai ficar com raiva, ela vai ficar com ódio. E ela vai começar a fazer a digestão desse ódio, dessa raiva que eles passaram, porque dá audiência a isso, e você fica o dia todo emanando energia negativa. E quem gosta da energia negativa, é isso aí. Então, busque alimentar a sua alma com coisas boas, que vai te trazer paz, que vai te trazer tranquilidade. Porque as trevas não querem você em paz. As trevas não querem você tranquilo. As trevas, eles querem você no chão, para o diabo passar por cima de você e ainda rir de você, te fazer de tapete. E você permite isso. E você permite isso. Entendeu? Você que está permitindo. Porque a televisão não liga sozinha. Você liga, só traz melancolia, tristeza. Você abre um canal para assistir, se for um canal de, desculpa a expressão, de sacanagem, de putaria, desculpa a expressão, mas eu preciso falar, se for trollagem, trollando o outro, filho com mãe, essas coisas que ficam fazendo para ganhar like, entendeu? Nasci pobre e vou morrer pobre, tá vendo? É assim, entendeu? É o negativismo, é isso aí, Andréia. Se você pensar assim, né? Então assim, e as palavras têm poder, o pensamento tem poder, por isso que as coisas não vão para frente, tá? Continua assim que... Então, não com dinheiro, não estou falando com dinheiro, estou falando para você melhorar o seu pensamento com relação a isso, né? Não é parte de dinheiro, que dinheiro, assim, ajuda, mas também não é tudo, né? Eu já vi muita gente com muito dinheiro e aquele dinheiro não conseguir salvar aquela pessoa. Então como eu estava falando, as coisas, elas estão acontecendo de uma forma que eles estão utilizando. Então, quando você pega um canal que é um canal negativo, uma coisa negativa, aí trollagem, sacanagem, putaria, essas coisas, você vai ver, visualização é 1 milhão, 2 milhões. Desgraça
Bomba. Bomba. Entendeu? Agora, quando você vai falar da vida pós-vida, você vai fazer um evangelho no lar, não estou reclamando não, tá, gente? Não estou reclamando não, só estou fazendo uma comparação. Tem o evangelho no lar, está falando de Deus, está falando de vida pós-vida, aquelas coisas, né, que pode trazer um conforto para uma mãe, para um pai. 2 meses, 20 visualizações, 30 visualizações, um comentário, 4 likes. E eu vou falar para você, tem hora que dá vontade de desistir. Tem hora que dá vontade de desistir, tá? Aí eu venho aqui, ó. Quando eu penso em desistir, gente, porque eu penso, passa pela minha cabeça, tá? Porque você para fazer vídeo, você para editar, você faz uma opção de coisa e o negócio não vai para frente, né? Não vai para frente. Aí é onde eu venho aqui e vejo, se cursos dessa prova e quando estiveres desempenhando vossa tarefa, porque isso aqui é uma tarefa. Isso aqui é uma tarefa. Esse canal não é meu, esse canal é da espiritualidade, para levar a palavra aos vossos corações. Virdes os cuidados, as inquietudes, os pesares precipitarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para suportá-las, enfrentai-as francamente, elas são curtas e de curta duração. Aí eu penso nisso. Aí eu volto, não posso parar. Eu tenho que continuar. Pedrão, calma que o canal vai alcançar muita gente ainda. Vai, eu tenho fé que vai. Eu tenho fé. É o que eu falo, gente, não é o lance, não é o caso de dinheiro, de monetização, não é isso não. É de levar a mesma palavra. Porque isso é alimento. Tem muitas pessoas que estão com fome, precisando dessa palavra. Eu falo, gente, porque eu e a Andréia, quando nós entregamos a nossa filha há 8 anos atrás, nós não tínhamos um canal desse. Porque se eu tivesse um canal desse, se tivesse um canal que pudesse me dar um norte na minha vida, muitas das coisas que aconteceram negativas na minha vida, eu teria evitado. Vocês me entendem? Por isso que é essa a minha preocupação. Mas a espiritualidade cansa de falar para mim, calma. O pouco já está ajudando muito. Acalma o seu coração. E aí eu vou, respiro, paro, aí eu acalmo meu coração e falo, eu quero qualidade, não quantidade. Então, se o evangelho, se o canal, se as cartas psicografadas, se as palestras, o ponto de reflexão, bate-papo com a família enlutada, se estiver chegando a uma pessoa e salvar aquela pessoa, dar um oxigênio para uma mãe, para um pai, para continuar a sua caminhada, como é o meu caso, como é o caso da Andréia, eu tenho que ficar feliz. Porque são várias plantas, são várias árvores plantadas. Algumas ainda não estão dando sombra. E esse canal é uma árvore que ainda não está dando muita sombra. Mas vai chegar uma hora que vai ser uma árvore grande, bonita, que vai poder abraçar muitas pessoas embaixo dela, para que possa acolher, para que ela possa ficar naquela sombra. Por enquanto está uma árvore bem pequenininha, dando uma sombra bem pequenininha, mas essa sombra pequenininha está conseguindo abraçar alguns corações, está conseguindo ajudar algumas mães, alguns pais. Isso que é o mais importante. Isso que é o mais importante. É porque nós somos imediatistas. Eu quero tudo para ontem, eu quero que o canal bombe. Não, Alex, acalma o coração, sossega o teu facho. Fica tranquilo, as coisas vão funcionar, a espiritualidade está trabalhando. Confia nela? Confio. Então, entrega a sua vida a Deus e continua a sua caminhada. E é isso que eu pretendo fazer, é isso que eu quero e eu vou continuar, né? Eu vou continuar. Eu espero aí ter passado para vocês aí com relação à melancolia. Não deixe que ela faça morada no seu coração. Não deixe. Cuidado. Muito cuidado. As trevas estão trabalhando para a destruição da família, da religião, da crença, do nome de Deus, do nome de Jesus, do nome da Mãe Santíssima. Eles estão trabalhando para isso. E se você permitir, você vai ser uma ferramenta na mão das trevas. Eu prefiro ser ferramenta na mão dos espíritos de luz, da Seara de Deus. Então busque conhecimento, estude, busque conhecimento. Você que é evangélico,
você que é católico, você que é espírita da Umbanda, do Candomblé, do kardecismo. Nem tudo que é falado é para você acreditar. Busca. Você tem que buscar. Você não é um carro que precisa botar combustível em você e a pessoa ficar te guiando para cima e para baixo. Você não é um foguete, não é um avião que você tem que ser teleguiado. Você tem a capacidade de saber o que eu estou falando aqui, se é verdade ou não. Busca. Busca. Porque se as pessoas ficarem como se fosse um robô, ouvindo e fazendo, o planeta vai ser dominado pelas trevas. Porque tem muito pastor, padre, pai de santo, mãe de santa, médium, tem muito charlatão. Muito. Aí se você cai nesse ninho do passarinheiro, você não estuda, você não tem conhecimento e começa a ficar ali. Daqui a pouco, o padre, o pastor, o médium, a mãe de santo, o pai de santo, vai mandar você comer cocô, desculpe a expressão de novo, vai mandar você comer fezes e você vai comer. Porque mandou. Não, mandaram, vamos comer. Peraí, por que eu tenho que comer fezes? Isso faz mal, por que eu tenho que comer? É onde você tem o conhecimento. Tô dando um exemplo, tá, gente? Tô dando exemplo. Aí é onde você tem o conhecimento. Opa, peraí, não. E não precisa você arrumar confusão com ninguém. Pega o seu time e tira de campo. Olha, não vou mais nessa situação, porque eu não gostei dessa situação. Isso pra mim... Entendeu? Não é dessa forma. Não é dessa forma. Então, nós temos... Maria de Fátima, é assustador. Mas nós estamos em tempos tenebrosos. Tempos... Olha, tempestade... Nós estamos, tá? Para quem está buscando Deus, buscando Jesus, buscando Nossa Mãe Santíssima, dentro da sua crença, é o que são mais atacados. A quem mais será dado, mais será cobrado. Aqueles que estão lá bebendo, no seu boteco, fumando, cheirando, se prostituindo, as trevas olham e falam assim, esses aí já estão dominados. Não se preocupe, porque não faz mal a uma mosca. Temos que se preocupar com aqueles que estão buscando lá o Salvador, que estão buscando Deus. Vamos lá destruir a casa e ele. A quem mais será dado, mais será cobrado. Então somos nós que estamos buscando. Somos nós que estamos alimentando. Somos nós que estamos adquirindo conhecimento para que nós não possamos ser enganados. Por isso que eu falo, quando você estiver na sua igreja, católica, evangélica, no centro, do kardecismo, aonde você estiver no templo, busque conhecimento para quando a pessoa lá na frente abrir a boca para falar alguma coisa, você também vai começar a debater sobre aquilo ali. Porque quem não tem conhecimento, aquele que abre a boca lá na frente para falar que o céu é preto, ele vai falar, não, o céu é preto. O céu é preto. Entendeu? Para finalizar, tem uma historinha que eu até contei pro Felipe. Eu falei, olha Felipe, o que eu vi aqui. Mais uma historinha, né? Eu contei uma antes e agora estou contando outra. Tava o burro e o tigre discutindo diante de uma grama. O burro falava que a grama era azul. E o tigre falava, a grama é verde, burro. E o burro falava, tigre, a grama é azul. E o tigre falava, não, a grama é verde. E o macaco, passando, olhando aquilo, falou, opa, peraí, nem é azul, nem é verde, vamos decidir, vamos falar com o rei da selva. Aí o macaco pegou e levou o tigre e o burro diante do leão, o rei das selvas. Aí o leão perguntou, macaco, o que está acontecendo aqui? Por que o burro está aqui e o tigre está aqui? Excelência, o burro e o tigre estavam diante de uma grama. O burro falava que a grama era azul. E o tigre falava que a grama era verde. Aí o leão, com a sua sabedoria, olhou para o burro, olhou para o tigre e falou, tigre, eu vou penalizar você. O burro pode ir embora. E o tigre será penalizado. Aí o burro saiu pulando, gritando, a grama é azul, a grama é azul, a grama é azul, a grama é azul, e foi embora, gritando, a grama é azul, a grama é azul, a grama é azul. E o tigre ficou olhando para aquilo, né? O burro gritando, pulando que a grama é azul, e o tigre olhou para o leão e falou assim, excelência,
O senhor sabe que a grama é verde. Por que o senhor liberou o burro, dando para ele como se a grama fosse azul, e eu que estou certo? Porque o senhor sabe que a grama é verde? E por que o senhor está me penalizando? E aí o leão fala para ele: tigre, eu estou penalizando você porque você fica batendo palma para maluco dançar. Tipo, se ele falou que a grama é azul, ok, você sabe que a grama é verde. Não precisa você ficar falando para ele que a grama é verde. Porque senão vocês não vão chegar a um bom senso nunca, porque ele está bitolado com aquilo. Ele ouviu lá na igreja, na casa espírita, aonde ele foi, que a grama era azul. Então ele sai repetindo: a grama é azul, a grama... Não tem conhecimento. Agora, você que tem o conhecimento, tigre, você que não se deixa ser levado por ninguém, você conseguiu cair nessa? Você sabe que a grama é verde. Por que você fica batendo boca com o burro? Deixa ele com a grama azul. Então é o nosso caso. Nós não temos mais tempo de ficar perdendo o nosso precioso tempo com essa situação. Quando você se deparar com alguém que você vai falar de Jesus, que você vai falar de Deus, e aquela pessoa começa a querer, fala assim, ó, fica aí então com os seus pensamentos e sai de perto. Não deixa que isso te contagie, porque senão você vai entrar na tristeza, você vai entrar na melancolia, você vai desacreditar de Deus. Você vai começar até a pensar que ele está certo. Sai de perto, evita. Evita, porque é a melhor coisa que você faz. Não faça igual o tigre, de ficar batendo palma para maluco dançar, porque se você bater palma, o maluco dança, sem música, ele dança. Porque para ele, na cabeça dele, está tocando música. Então o tigre, em vez dele usar do conhecimento que ele já adquiriu, sabendo que a grama é verde, e se o burro está falando que a grama é azul, deixa o burro para lá com a grama azul dele. Ele foi embora pulando, de alegria, porque a grama é azul. E quem vai mudar isso da cabeça dele? Ele? Ele quer? Não. Então deixa o burro. Deixa o burro quieto. Vocês entenderam? Então é isso, gente. Eu espero ter passado para você alguma coisa aí, tá? Desculpa